Nesta aula, estudaremos sobre a Lei de número 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Essa lei é uma das leis mais importantes para o georreferenciamento, que é a partir dela que nós vamos reger todo o nosso serviço, seja ele de campo ou de escritório. Então, ela dispõe sobre os registros públicos. Então, essa lei de registros públicos é do ano de 1973, confeccionada sob ordenamento constitucional durante o regime militar. Vale destacar que esses registros públicos e notariais são atividades que constituem funções públicas e que, por força do dispositivo do artigo 236 da Constituição Federal, não são executados diretamente pelo Estado, e sim por meio de delegação e não concessão. Nesta, o Estado mantém a titularidade e transfere apenas o poder de prestar o serviço. Esta lei nos traz no artigo 176 um dos casos de exigência do georreferenciamento. Nós sabemos hoje que o georreferenciamento de imóveis rurais é exigido em caso de desmembramento, parcelamento, remembramento, transferências e ações judiciais que versem sobre os imóveis rurais. Então, nesse artigo 176, no parágrafo 3º, ele explica que nos casos de desmembramento, parcelamento ou remembramento de imóveis rurais, a identificação prevista na linha A do item 3 do inciso 2 do parágrafo 1º será obtida a partir de memorial descritivo, assinado por profissional habilitado com a devida notação de responsabilidade técnica, ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA, garantida a isenção de custos financeiros aos proprietários de imóveis rurais, cuja somatória da área não exceda 4 módulos fiscais. Então, esse artigo nos traz o caso de exigência, né, voltado ao desmembramento, parcelamento e remembramento, e tem a questão ali da somatória da área não exceder a 4 módulos fiscais. Para complementar, no artigo 225, parágrafo 4º, nós temos a definição de que nos autos judiciais que versem sobre os imóveis rurais, a localização, os limites e as confrontações serão obtidas a partir de memorial descritivo, assinado por profissional habilitado e com a devida anotação de responsabilidade técnica, ART, contendo assim as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas também ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional ser fixada pelo INCRA, garantida a isenção de custos financeiros aos proprietários de imóveis, cuja somatória da área não exceda também aos 4 módulos fiscais. Logo após, nós temos a Lei de número 6.739, de 5 de dezembro de 1979. Esta lei dispõe sobre a matrícula e o registro de imóveis rurais. É essencial para que todo o histórico do imóvel esteja disponível e, dessa forma, evita qualquer tipo de transtorno na hora de compra e venda. Então, consultar esse tipo de documento pode garantir uma negociação com menos riscos. Este parágrafo nos retrata o que estudamos na parte das vantagens, da questão de manter uma organização, uma gestão dos nossos documentos. Esta lei foi criada, então, pela necessidade de propiciar ao poder público os meios eficientes para combater as gravíssimas consequências decorrentes de sérias irregularidades e ilegalidade concernentes ao registro e matrícula de terras que são pertencentes à União, a alguns estados e reserva indígena. Então, com o agravante de serem essas terras vendidas a terceiros em desenfreada grilagem, causando vultuoso prejuízo ao patrimônio nacional. Esta lei, ela vem, na verdade, como uma segurança jurídica, justamente para a proteção dos territórios. No artigo 8b, a lei nos explica que, caso verificado que terras públicas foram objeto de apropriação indevida por quaisquer meios, inclusive decisões judiciais, a União, o Estado, o Distrito Federal ou o município prejudicado, bem como seus respectivos órgãos ou entidades competentes, poderão, à vista de prova de nulidade identificada, requerer o cancelamento da matrícula e do registro na forma prevista da lei, caso não aplicável, o procedimento estabelecido no artigo 8A. Então, isso está incluso também na Lei de número 10.267, que veremos a seguir, como a Lei do Georreferenciamento de Imóveis Rurais.
E, finalmente, a Lei de número 10.267, de 28 de agosto de 2001. Todas as vezes quando nós vamos realizar o serviço de georreferenciamento ou qualquer outro tipo de serviço, é importante e interessante nos apoiarmos em legislações, em decretos, normativas, manuais, para sabermos por onde começar. Então, a Lei 10.267, para quem vai estar realizando o serviço de georreferenciamento, é um norte. Mas, como foi visto, existem outras diversas leis, diversas normativas, diversos manuais que devem ser rigorosamente seguidos e lidos. Essa Lei 10.267 é conhecida como a Lei do Georreferenciamento de Imóveis Rurais. Essa lei ficou definida com essa nomenclatura por determinar que os vértices definidores dos limites do imóvel rural sejam obrigatoriamente georreferenciados ao Sistema Geodésico Brasileiro. Esta lei altera os dispositivos da Lei de número 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que é a Lei dos Registros Públicos, que nós já estudamos, e dá outras providências. Qual é a proposta dessa lei? Por que ela foi instituída, sendo que nós já vimos diversas outras leis? Então, a Lei 10.267, ela propõe uma unificação e uma base comum de diferentes cadastros presentes em vários órgãos governamentais, como a Secretaria da Receita Federal, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais, o IBAMA, da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e do próprio Sistema Nacional de Cadastro Rural. Nós temos depois a Lei de número 11.952, de 28 de junho de 2009. Esta lei dispõe sobre a regularização fundiária das ocupações incidentes em terras situadas em áreas da União, no âmbito da Amazônia Legal, e altera as leis de número 8.666, de 21 de junho de 1993, e 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Esta lei traz no seu artigo 176, no parágrafo 5º, nas hipóteses do parágrafo 3º, que seria o caso das exigências por desmembramento, remembramento ou parcelamento, caberá ao INCRA certificar que a poligonal objeto do memorial descritivo não se sobreponha a nenhuma outra constante de seu cadastro georreferenciado e que o memorial atenda às exigências técnicas conforme o ato normativo. E, por fim, nós temos a Lei de número 13.838, de 4 de junho de 2019. Esta lei altera a Lei de número 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que é a Lei dos Registros Públicos, que nós já estudamos. E ela visa a dispensa da anuência dos confrontantes na verbação do georreferenciamento de imóvel rural. Ela explicita isso no seu artigo 176, no parágrafo 13, quando ela fala que para a identificação de que se tratam os parágrafos 3º e 4º deste artigo é dispensada a anuência dos confrontantes, bastando para tanto a declaração do requerente de que respeitou os limites e confrontações. Então, com essa dispensa de anuência, bastará somente a declaração do próprio requerente de que respeitou os limites e as confrontações. Isso visa resolver alguns litígios que foram ocorridos há mais de décadas, quando as medições das propriedades não eram tão precisas. Não tinha equipamento, às vezes a propriedade era medida em cordas, em correntes, o que contribuía para gerar insegurança jurídica em todo o país. Chegamos ao fim da terceira aula do módulo 3, espero que tenha gostado, e na próxima aula estudaremos sobre os decretos referentes ao georreferenciamento. Até a próxima aula, muito obrigada pela atenção.